Hoje a gente vai falar de uma tradição que une gastronomia, arte e memória. Os famosos pratos da boa lembrança. Peças únicas que transformam a experiência à mesa em algo que você pode levar para casa. E quem conversa com a gente é o chefe Pedro Hoffman, presidente da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, que explica o que está por trás desses pratos tão especiais e por que eles atraem tanta gente em todo o Brasil. A conversa ainda conta com a participação especial de Thaís Cap, que traz um olhar todo especial sobre a importância da estação nos dias de hoje. Então, fica o convite. Vem com a gente entender o que faz do Boa Lembrança algo tão marcante dentro e fora do prato. A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. A Boa Lembrança, ela foi fundada há 32 anos, né, pelo Dânio Braga, né? Ela vem de uma entidade, de uma inspiração italiana, que é a Associação do Buon Ricordi, né, que existe na Itália. E eu, para me apresentar, eu sou apaixonado por gastronomia, trabalho nesse ramo há 40 anos, né? Faço parte da Brasel, parte da Boa Lembrança, parte de sindicato. Então, onde puder um associativismo aí que puder estar ajudando e colaborando, eu tô inserido no meio aí para poder tá ajudando e fazendo a nossa gastronomia no Brasil desenvolver. Tem meu restaurante, que é o Pepo Cucina, em Porto Alegre, né, que está aberto há 22 anos, mas já montei outros restaurantes em Porto Alegre e trabalho agora. Surgiu a oportunidade de estar presidindo a Boa Lembrança como colaboração para poder estar unindo o grupo e poder estar desenvolvendo essa questão da gastronomia, que são todos cozinheiros e chefes de suas cozinhas, né? Que são apaixonados por gastronomia, apaixonados por ingredientes. E eu acho que isso é que é a riqueza da cozinha, né? Que a gente transforma os ingredientes que a gente pega num prato, numa lembrança, e a boa lembrança justamente é isso, não é? Não é a cerâmica que a pessoa leva, mas o momento que ela vive, que ela desfruta dentro de um restaurante, né? E é isso que a gente trabalha, que as pessoas levem como memória afetiva, né, de todo o carinho que existe e todo o amor que existe por trás da concepção de um prato. Por que comida e memória são tão conectadas? Porque eu vejo o seguinte: você vai viajar, você vai fazer turismo, você vai para uma cidade, por exemplo, eu se eu vou viajar, né? Eu não sei porque eu trabalho com gastronomia, é lógico, mas a primeira coisa que as pessoas procuram, onde é que elas vão fazer a refeição? Você vai com a família, onde é que eu vou comer? Né? Então, muitas vezes você está viajando, você já programa o local onde você vai parar, onde você vai parar com a sua família, ou com a sua esposa, ou com o seu amigo, né? Onde você vai estar buscando essas experiências de gastronomia. E se dentro desse roteiro tiver uma lembrança para levar para casa, vai enriquecer ele mais ainda, né? Então, eu não vejo assim. Tanto é que no Brasil tem restaurante no lugar, em qualquer lugar do Brasil tem um restaurante. Vai ter um bar ou um restaurante, porque não vai ter. Se a gente está uma estrada do interior, daqui a pouco aqui no sul a gente chama de bulicho, tem um bulicho lá que é um boteco no meio da estrada que tem duas pessoas dentro, mas tem lá alguém para atender, para servir alguma coisa e para estar atendendo as pessoas que estão transitando. Como surge um prato da boa lembrança? Ele surge da criatividade dos chefes, né? Todos os chefes são provocados a criar um prato todos os anos, né? E junto com isso eles têm que desenvolver a arte que vai ser aplicada no prato. Então aí nós temos duas artistas que fazem os desenhos, não? Elas pegam a receita e fazem uma interpretação desses ingredientes que estão ali para poder fazer um desenho do prato. Muitas vezes são ingredientes que estão no próprio prato, às vezes as pessoas querem homenagear alguma outra coisa, ou um simbolismo da casa, ou alguma outra coisa que queira que apareça no desenho. Então, quem escolhe a receita e o desenho são os próprios chefes de cozinha, são os participantes da Boa Lembrança. É lógico que isso depois é encaminhado para a Secretaria da Boa Lembrança, onde passa ali por uma avaliação, né, vendo se está dentro dos critérios pré-estabelecidos que a Boa Lembrança trabalha, e daí nisso
segue em frente, vai para a pintura, se é pintado, cada cerâmica é pintada uma por uma mão, por artistas, né? Então vamos dizer assim, é um desafio constante a gente conseguir vamos dizer, a entrega do prato, a troca do prato é bem dinâmica, né? Porque, por exemplo, nós trocamos, 99 restaurantes trocam o prato de janeiro a 31 de março. Então, você imagina a cerâmica produzindo 99 pratos diferentes para estar mandando para todo o Brasil, porque tem gente, praticamente o do Oiapoque é o Chuí, tem estabelecimentos dentro da Boa Lembrança, né? Tem gente lá no Pará, e tem gente no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos num extremo ao outro do Brasil, aí mandando a cerâmica se desdobrando aí para poder fazer chegar com a logística e aí os desafios que tem no Brasil de logística e de entrega e de transporte. Quais os critérios para um prato participar? Os critérios tem que ter a receita, tem que ver o desenho, né? O desenho não pode ser comercial, ele não pode ser que vá vender alguma coisa, ele tem que ser um desenho institucional mesmo, da Boa Lembrança, representando o prato, os ingredientes, né? E a receita também a gente vê se está tudo dentro do conforme da Boa Lembrança para poder fazer. Não tem nenhum critério rígido demais, mas são alguns parâmetros que tem que ser seguidos para a gente poder manter todo mundo conversando a mesma língua, né? Não pode ter uma sobremesa, então são só pratos que são pratos individuais, não pode ser um prato para ser dividido, então tem que ser algumas coisas que são assim critérios que fazem parte. Só fazer um complemento ali ao que o Pedro comentou, a receita ela precisa ser inédita. Então, todo ano eles não pode ser uma receita que já tinha no cardápio, pode até ser uma releitura, mas ela precisa ser inédita ali para ser o prato da Boa Lembrança daquele ano. Pode permanecer no cardápio depois, mas não pode já estar no cardápio antes de ser prato da Boa Lembrança. O que diferencia um bom prato de um prato memorável? Eu acho que diferencia o momento de inspiração do chefe, né? Porque não é como um artista vai pintar um quadro, um chefe vai criar um prato, né? Então, não é todo desenho que fica bom e não é toda a criação de receita que fica magnífica, né? Que fica surpreendente. Então, tem algumas combinações e vai muito da ousadia dos chefes de quererem arriscar ou não. Então, é muito peculiar isso, né? Muito assim, vamos dizer, um dia sai um prato maravilhoso, ou vamos dizer, numa coleção de 99 pratos, nós vamos ter lá 15 que se destacam e vamos dizer, os restantes são bons, são ok, não são pratos que... Mas como o paladar da gente é muito particular, então não quer dizer que um prato que agradou a mim vai agradar você, ou vai agradar a Thaís, ou vai agradar o outro. Então, acho que esse é a grande virtude da Boa Lembrança, que como são diversos ingredientes, diversos chefes trabalhando, pode ser que o prato que eu fizer não lhe agrade, mas que do meu colega fez vai lhe agradar e vai ficar bom. Quem são os colecionadores dos pratos? Apaixonados pela Boa Lembrança, né? Nós temos um apaixonado que é o Anésio Facina, que ele até publica livros, edita um livro com a coleção dele a cada 2 anos, né? Mostrando todos os pratos que ele tem. Ele tem mais de 2.000 pratos na casa dele, numa parede. Ele construiu uma parede em casa, um espaço que ele tem mais de 2.000 pratos da Boa Lembrança. Ele tem todos os pratos desde que a Boa Lembrança começou. Ele é assim um aficionado, um apaixonado pela Boa Lembrança. E assim como ele, nós temos outros colecionadores, que tem grupos de colecionadores que conversam entre si, trocam pratos, né? Um vai no lugar, pega 2, troca com outro que não conseguiu ir para conseguir completar a coleção. Porque imagina o desafio para um colecionador ter que viajar o Brasil todo para poder buscar prato. Porque a Boa Lembrança tem uma característica muito importante. Você só tem o prato se você for no restaurante e comer o prato, e jantar o prato. Não adianta você querer comprar por correio, querer de alguma outra forma, não existe. Só tendo a experiência no restaurante, que nós não somos vendedores de cerâmicas. Nós queremos entregar experiências. Um prato com um significado especial. Um prato específico, por exemplo, assim, para mim aqui foi meu primeiro prato Boa Lembrança, que foi o Medalhões Alle Fragole, né? Que foi o primeiro prato de quando eu entrei na Boa Lembrança.
Isso lá em 2006, 2007 foi meu primeiro. Eu fui aprovado em 2004, fui aprovado em 2007. Meu primeiro prato foi em 2008, né? Então, quando eu lancei minha primeira receita em 2008, foi medalhões alle fragole, que foi um prato que eu tinha criado para ir para a abertura do Pepo. E é um prato que as pessoas vêm até hoje aqui para comer esse prato, que continua no cardápio e faz muito sucesso. Em um mundo digital, o prato físico é ainda mais importante? Sim, ele ganha um significado muito mais representativo, né? Porque ele acaba virando uma grande conquista, e uma conquista que não é tão simples de fazer quanto qualquer outra conquista digital. Mas esse foi um desafio da Boa Lembrança, né? Faz alguns anos que a gente trabalha em frentes para resgatar isso e até para entender qual era o tamanho do valor que isso tinha para cada colecionador, para cada entusiasta aí da Boa Lembrança. E o que eles mais valorizam é exatamente isso, é que é algo que ele foi até o estabelecimento, ele conquistou. A gente tem depoimentos riquíssimos de gente que viajou 1.000 quilômetros de carro para pegar um prato à Boa Lembrança num determinado restaurante. Então, acaba se tornando um sinônimo de uma grande conquista ter tido aquela experiência naquele local e levar a sua cerâmica para casa. Como a associação se mantém atual? Eu acho que a própria gastronomia, né, ela vai, ela volta. Agora veio o Mondiaro aí, né, que tá, não paro de discutir sobre o Mondiaro, que vai afetar a quantidade que as pessoas comem. Eu acho que não chega. Eu acho que tudo é muito passageiro, né? As modas vêm e vão, e eu vejo assim que essa juventude que está chegando, ela está querendo resgatar o antigo, ela está querendo resgatar a mesa, ela está querendo resgatar o tradicional, né? É essa tendência que eu vejo isso aí como uma boa oportunidade para uma lembrança, né? Uma oportunidade do prazer à mesa, do estar à mesa, do estar conversando, ou seja, usufruir das boas companhias e com isso levar uma cerâmica para casa e ter uma boa lembrança. Eu acho que tudo é um início, sempre é um trabalho, né? Eu acho que trabalho de qualquer coisa que a gente faça sempre tem que ser contínuo, de conscientização e de envolvimento dessas pessoas dentro do que a gente entende que é boa lembrança, que é realmente o momento à mesa, né? Aquele momento para a pessoa um dia chegar em casa, me pediram em namoro lá naquele dia, naquele restaurante, está aqui o prato quando ele me pediu em namoro. Então, ou que nem tem aqui no restaurante, né? Que foi pedido em casamento, depois casou aqui, depois já vem com os filhos. Então, é toda uma história que vai se criando em cima disso. Que lembrança as pessoas devem levar de um bom restaurante? Eu acho que a pessoa tem que levar aquele momento que ela está vivendo, né? Com a companhia que ela está, que é aquela lembrança daquele prato, daquele serviço, porque eu acho que fundamental hoje é o atendimento. Eu acho que o atendimento hoje, ele faz você ter uma boa lembrança ou não ter uma boa lembrança. Muitas vezes o prato pode ser fora de série, mas se o atendimento não for cordial, você não for acolhido dentro daquele estabelecimento e não se sentir bem, a boa lembrança, a lembrança não vai ser boa, né? Então, acho que a gente tem um conjunto de desafios para poder proporcionar uma boa lembrança, né? Desde o recebimento de uma equipe bem treinada, de uma equipe preparada, de um ambiente agradável, né? E que, de preferência, não estejam brigando entre si, né? Porque senão a gente não vai conseguir entregar uma boa lembrança. Faço um convite que todas as pessoas que são apaixonadas por gastronomia, que visitem o restaurante da Boa Lembrança e tenham uma boa experiência e levem, né, comendo o prato da Boa Lembrança, leve uma cerâmica para casa para se recordar daquele momento que viveu, que desfrutou. E que comece a ser um colecionador nosso e aos poucos vai indo, como nós temos restaurantes espalhados no Brasil todo, a pessoa, a cada momento que viaja ou que se desloca na sua região, pode estar iniciando uma coleção. Gostou desse bate-papo? Você pode entrar em contato com o chefe Pedro Hoffmann pelo Instagram, @boalembrança, ou pelo site www.boalembrança.com.br. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe todas as nossas dicas turísticas, gastronômicas e culturais no site lugarzinho.com.